Fala galera, nessa aula iremos aprender um pouco sobre os logaritmos decimais. É um conteúdo que é pouco abordado aí no ensino médio, perfeito? Para começar, vamos imaginar o seguinte: todos os logaritmos, o seu resultado, ele é dividido em duas partes. Ele é formado por uma parte inteira, chamada de característica, que aqui no caso eu vou representar pela letra C, e também é formado por uma parte decimal, que é chamada de mantissa, certo? Importante observar que essa mantissa, na verdade, é um número não negativo e menor do que 1, ok? Vamos ver aqui um exemplo. Logaritmo de 23.145. Se você usar uma calculadora, vai perceber que isso aqui vai ser igual a 4,37557 aproximadamente, certo? Note que nesse número aqui, o 4 é a parte inteira, aí eu posso indicar assim, né? 4, somado com a parte decimal, que é 0,37557. Nesse caso, o 4 é a característica e esse 0,37557 é a mantissa, perfeito? Vamos mais um exemplo. Temos aqui o logaritmo de 8.429. Quando você faz o cálculo usando uma calculadora, vai perceber que isso é igual a 3,92557. Notem que 3 é a parte inteira e que 0,92577 é a parte decimal. Logo, 3 é a característica e essa parte decimal aqui é a mantissa. Outro exemplo, para fixar legal, logaritmo de 534. Isso aqui, usando uma calculadora, vai dar em torno de 2,72754, onde 2 é a parte inteira, está aqui, e 0,72754 seria a mantissa, tá bom? Então, é a parte decimal. Então, 2 é a característica e 0,72754 seria a mantissa. Perfeito. A nossa primeira questão aqui é a seguinte: como que você calcula a característica? E aí, para você aprender a fazer esse cálculo, é preciso então separar o logaritmo em duas partes. Nesse caso aqui, a gente está tentando calcular o logaritmo decimal de x. Lembre-se que logaritmo decimal são aqueles logaritmos em que a base é 10. Não aparece aqui, mas a base é 10. Então, vamos aqui dividir em duas partes. Vamos considerar que o x aqui é o número maior que 1. Quando você vai calcular a característica, é só você contar a quantidade de algarismos da parte inteira e diminuir uma unidade. Por exemplo, você quer calcular, como nós fizemos na tela anterior, o logaritmo de 23.145. Nós vimos que a sua característica foi 4. Por que 4? Porque você conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 5 algarismos. Diminui, então, uma unidade e aí você vai ter 4. Da mesma forma, o logaritmo de 8.429. Como aqui tem 1, 2, 3, 4 algarismos, então a sua característica vai ser 3, porque é só você fazer 4 menos 1. Sempre assim, você conta a quantidade de algarismos que tem a parte inteira do número e diminui uma unidade. Perfeito? Mais um exemplo, logaritmo de 534. Como aqui você tem 3 algarismos, contando então aqui 3 algarismos, diminui uma unidade, portanto, a sua característica será igual a 2. Perfeito? Então é só isso. Conta os algarismos e diminui uma unidade, ok? Esse outro, muito cuidado, porque você tem lá o logaritmo de 625,8. Cuidado, porque eu só vou contar aqui a parte inteira, e a parte inteira é 625, que possui 3 algarismos, então eu faço 3 algarismos menos 1, vai dar 2. Perfeito? Então, é só contar os algarismos da parte inteira e diminuir uma unidade. É assim que você calcula a característica, considerando que o x, ou seja, o logaritmando aqui, ele é um número maior do que 1. Perfeito? Todos eles aqui
são números maiores do que 1. Perfeito? Vamos ao segundo caso. O segundo caso seria quando esse logaritmando ele é um número entre 0 e 1. Por exemplo, logaritmo de 0,5. Como é que eu faço aqui? Primeira coisa, a sua característica será negativa. E ela vai ser igual ao número de zeros que antecedem o primeiro algarismo não nulo de x. Como assim? Veja, como aqui é 0,5, tem um zero, então significa dizer que o valor de c é igual a menos 1. Esse outro exemplo, log de 0,08, tem dois zeros, então c é igual a menos 2. Esse outro, logaritmo de 0,0031, como aqui tem três zeros, então, menos 3. É só você fazer isso, perfeito? Então, sempre que esse número aqui for um número entre 0 e 1, a sua característica será negativa. E o seu valor, para você achar, é só contar a quantidade de zeros que tem aqui, a quantidade de zeros que antecedem o primeiro algarismo não nulo. Só tem um zero, menos 1. Dois zeros, menos 2. Três zeros, menos 3. Agora, cuidado com essa. Quando você olha para esse número que está aqui, 0,0201. Ao todo, são três zeros. Só que eu só vou contar esses dois zeros daqui, anterior ao 2, porque 2 é o primeiro algarismo não nulo, né? Então, eu só vou contar esses dois zeros aqui, por isso que menos 2 é o valor da sua característica. Perfeito? Então, é assim que você faz esse tipo de cálculo. Muito bem, então aprendemos a calcular a característica. E como é que você calcula a mantissa? Bom, a mantissa, na verdade, são valores que são fornecidos em tabelas ou em tábuas de logaritmos. Nos livros, fornecem isso aqui sempre nas últimas páginas, ok? É fornecido uma tabela como essa daqui, e na tabela você vai encontrar as mantissas. Por exemplo, a mantissa do 1 é 0, porque o log de 1 dá 0. A mantissa do 2 é 0,3010. Atenção, esses valores aqui são aproximados, ok? E assim por diante, vocês percebem aqui as mantissas dos números, ok? Vamos aqui fazer um exemplo bem interessante aqui, olha só. Veja, log de 3. O log de 3, como aqui só tem um algarismo, então significa dizer que a sua característica é 0. Lembra que você diminui uma unidade? Então, se você olhar aqui, tem um algarismo, aí 1 menos 1 dá 0. Então, eu sei que a parte inteira é 0 e a parte decimal é m. Como é que eu acho, então, que é m? Eu vou, então, consultar a tabela. E na tabela eu estou vendo que no 3 a mantissa é 0,4771. Portanto, o logaritmo de 3 vai ser 0, que é a parte inteira, que é a característica, mais a mantissa que eu peguei na tabela. Daí você tem que o log de 3 é 0,4771. Perfeito? Vamos mais um exemplo. Logaritmo de 30. Bom, o log de 30, como nós temos aqui dois algarismos, aí vamos lembrar que o valor da sua característica é 1. Por quê? Porque eu faço dois algarismos menos 1. Então, vai ser 1 mais a mantissa. Aí, a mantissa, eu vou observar que é a mesma mantissa do 3, tá certo? E aí, você vai ter 1 mais 0,4771. Portanto, o log de 30 é 1,4771. Aqui, detalhe interessante aqui, não se altera a mantissa quando se multiplica ou divide um número por uma potência de base 10. É por essa razão que o 3 e o 30, os dois possuem a mesma mantissa. Vamos ver mais um exemplo. O logaritmo de 300. 300 tem 3 algarismos, portanto, a sua característica é 2, porque você diminui uma unidade, né? Então, 1, 2, 3 algarismos, menos uma unidade, dá 2, o valor da sua característica. E a mantissa? A mantissa pega onde? A mantissa pega na tabela, que é a mesma do 3. Ou seja, o log de 300 vai ser 2 mais 0,4771, que é isso aqui, 2,4771.
Então notem, ó, 3, 30, 300, 3.000, 3 milhões, todos eles têm a mesma mantissa, certo? Por quê? Porque não se altera a mantissa quando você multiplica ou divide um número por uma potência de base 10. Bora conferir como de fato isso é verdade. Ó. Vamos fazer de outra forma. Vamos pegar e pensar da seguinte maneira. 300 é o mesmo que 3 vezes 100. Aplicando a propriedade de logaritmo, já que aqui é um produto, vai dar origem a uma soma. Então, isso vai ser igual ao log de 3 mais o log de 100. O log de 3, nós pegamos aqui na tabela e deu 0,4771. Está aqui. E o log de 100, como é 10 ao quadrado, na base 10, sabemos que isso aqui é 2. Portanto, o log de 300, confirmando, é 2,4771. Então, notem os dois valores aqui são rigorosamente iguais. Tanto faz você utilizar a regrinha inicial, né, a que nós aprendemos, anterior, ou então aplicando as regrinhas propriedades de logaritmos. Perfeito? Continuamos aqui. Logaritmo de 0,03, como nós aprendemos, é o número que está entre 0 e 1. Aí eu estou percebendo que tem dois zeros aqui, então, que significa dizer o quê? Que a sua característica é negativa e vale menos 2. É só contar a quantidade de zeros. A mantissa é a mesma que a do 3, então eu vou repetir, 0,4771. Perfeito? Isso significa dizer que o log de 3 vai ser a soma da parte inteira, que é menos 2, com essa parte decimal. Mas aqui tem uma novidade. Existe uma maneira diferente de você escrever essa soma que está aqui, que é dessa forma, tá certo? Esse sinal de menos ele vai sair daqui, da frente do 2, e é como se ele viesse aqui para cima, tá? Então fica um tracinho aqui no 2. Tá bom? Então você pode escrever assim. Ou então você pode fazer a conta, né? Menos 2 somado com 0,4771. E isso vai dar menos 1,5229. É aqui um detalhe. O logaritmo de 0,03 ele vai aparecer então de duas maneiras. Ele pode vir nesse formato aqui, com o 2 indicado com um tracinho em cima, que é para apontar para a gente que menos 2 é o valor da sua característica. Nesse caso aqui ele é chamado de logaritmo preparado. Ou então ele pode vir dessa maneira como nós vimos aqui, fazendo a conta, o cálculo mesmo aqui, ele é chamado de logaritmo negativo. Então, vamos recapitular. Dessa maneira, você sabe que C é igual a menos 2, que é esse 2 aqui, com o tracinho. E a mantissa, está clara que a mantissa é só você pegar essa parte de cá, 0,4771. Pronto. Agora, ele estando no formato de logaritmo negativo, não temos como saber quais são os valores da característica e nem o da mantissa. Aí é preciso, então, fazer um cálculo bem interessante. Vejam, qual é o segredo? Eu vou pegar esse número no formato negativo, vou separar com uma, no caso, soma aqui, né? Eu tenho menos 1 somado com menos 0,5229, né? Separando de forma correta. Nessa região aqui, eu vou quebrar isso aqui em duas partes e vou inserir aqui menos 1 mais 1. Sempre nessa ordem, menos 1 mais 1. Perfeito? Ora, colocando menos 1 mais 1, eu não altero o número. Afinal, menos 1 somado com mais 1 dá 0. Não alterou o número, perfeito? E aí, menos 1 com menos 1 vai dar menos 2, tá aqui. E esse 1 somado com menos 0,5229, adivinha? É a mantissa, que é 0,4771. Viu que truque legal? Então, nós temos aqui, confirmando, né? C é igual a menos 2 e a mantissa é 0,4771. É assim que você faz para transformar um logaritmo negativo em logaritmo preparado. Ou melhor, para você, com certeza, visualizar qual é o valor da característica e da mantissa. Aqui só um detalhe. Por que tem que fazer menos 1 mais 1? Qual o porquê desse cálculo? É simples. Lembra lá do começo da aula que a mantissa ela não poderia ser negativa. Lembra que a mantissa, volta lá no início do vídeo, a mantissa é um número não negativo menor que 1. Por isso dessa regra do menos 1 mais 1. Porque aí você consegue obter
a mantissa um número que é não negativo e menor que 1. Perfeito? E para fechar, galera, um exemplo bem interessante aqui, que é para você descobrir a quantidade de algarismos do número 30 elevado a 30. Aqui qual é o segredo? Pega o número, aplica o logaritmo nos dois membros, log de um lado, log do outro. Lembrando que esse 30 vem para frente do log, perfeito? Ó, observe ele aqui, o 30. O log de 30, tem que lembrar que é log de 3 vezes 10. Vamos fazer isso, 3 vezes 10. E no log de 3 vezes 10, aqui, cuidado, eu vou aplicar o log a soma de logs, né? Vai ficar assim, então. Log de 30 vai ser igual a 30, sempre ficou 30, né? Aí aqui, separa como? Log de 3 mais log de 10. O log de 3 foi dado na questão, que é 0,477. E o log de 10 é 1, certo? Então, está aqui. Somando 1 com esse valor aqui, vai ficar 1,477 vezes 30. Fazendo aqui as contas, encontramos então que o log de n é 44,31. Lembrando que 44,31 eu posso separar assim. A parte inteira é 44 e a parte decimal é 0,31. Logo, 44 é a característica. E aí, pessoal, usem agora o raciocínio. Se 44 é a característica e a característica é igual à quantidade de algarismos de n menos uma unidade, então n só pode ter 45 algarismos. Perfeito? Porque n tendo 45 algarismos, diminuindo uma unidade, você vai chegar em 44, que é o valor da característica. Perfeito? Portanto, aqui, a quantidade de algarismos de n é igual a 45. Valeu, até a próxima.